Fala pessoal, está começando mais um podcast Batendo o Martelo, podcast jurídico da Liga Acadêmica de Direito Público e Privado Uninassal Aguanabi. Eu me chamo José Alves, sou membro da Liga Acadêmica. Hoje nós estamos aqui com presenças ilustres e estamos também com a nossa secretária da Liga, Marília. Sim. Olá pessoal, muito boa noite. Sou secretária da Liga Acadêmica de Direito Público e Privado e venho representando a Liga. E falando do nosso Instagram, LADPP Uninassal, espero que todos sigam ele, porque a gente tem vários eventos, a gente posta muitos eventos e espero que todos estejam lá. Eu me chamo Lohana, eu sou acadêmica de Direito e integrante da LADPP Uninassal. E hoje nós temos aqui uma convidada super especial, professora e doutora Ana Zélia Cavalcante, e também a nossa professora orientadora da nossa Liga. Seja muito bem-vinda. Que grande honra a minha estar aqui com vocês, viu? Assim, é uma grande satisfação estar aqui nesse podcast. E vamos começar, né, José? O que é que você quer saber? Diga logo aí para mim. Vambora logo esquentar. Me diga logo, tem pergunta quente, não tem? Como é que é aí o negócio? Olha, hoje está divertido isso aqui, hein? Tem bastante coisa aí para a gente conversar. Bom, feitas as nossas apresentações, vamos iniciar então o nosso episódio. Rapaz, o negócio aí é valendo, viu? Professora Ana Zélia, a gente gosta muito de saber do início, né, dos nossos convidados aqui, porque a gente entende que muitas vezes o direito não é uma simples escolha, às vezes é uma vocação, né, de alguns de nós, e nem todos começaram assim, saindo do ensino médio e já indo direto para o direito, alguns fizeram outras voltas na vida, e a gente tem muito mais além dos nossos currículos, né, na vida, e a gente gosta de saber um pouco disso, como é que foi essa chegada ao direito, ou antes do direito houve um outro caminho para chegar até aqui, como é que foi, professora? José, a percepção pela justiça sempre fez parte da minha vida. Eu sou uma apreciadora das relações humanas. E, Marília, assim, o princípio relacionado à paz humana, o respeito nas relações, de fato, sempre se fez presente. E uma característica que sempre foi muito forte em mim, desde a época do colegial, né, dos princípios, assim, logo do início, né, no colégio, eu sempre percebia aquelas pessoas que estavam excluídas do meio social. Então, eu sempre fazia amizade com pessoas que eu percebia que não estavam tão à vontade naquele meio, né? Então, assim, eu sempre me vi muito inclusiva, né? Então, eu acredito nesse direito que inclui, né? Porque sem inclusão a gente não tem igualdade e, por consequência, a gente não tem justiça, né? Então, o direito é uma ciência que promove, sob a minha ótica, a inclusão e, por consequência, a gente fica mais próximo a alcançar a justiça. Teve algum momento que a senhora percebeu, um momento marcante assim da sua carreira ou da sua trajetória acadêmica, que você parou para pensar e falou assim, é isso aqui que eu quero para a minha vida? Olha, teve. Eu vou trazer aqui um fato curioso. Eu nunca me vi professora de direito. Olha, Inclusive, era uma afirmação que eu fazia, né? Eu comecei em outra universidade, mas aqui no grupo eu comecei lá em Maracanaú. E aí, logo no primeiro semestre, eu dizia, nossa, mas para que eu vou enveredar para essa área se eu já estou bem como advogada? Nunca foi o meu sonho ser professora, mas eu sou filha de 2 professores, né? A minha mãe é pedagoga e o meu pai é professor há mais de 50 anos. E o papai dizia para mim, ele que é militante na docência, né, que uma vez que entra na tua veia, aí você já está contaminado. Então, eu creio que ter me contaminado pelo prazer da docência. Eu não me via professora, mas hoje eu não me vejo deixando de sê-lo.
Eu me realizo enquanto professora, entende? Eu me sinto remoçada, renovada, né? Eu me sinto numa troca, porque no que você é professor, você também aprende, né? Não existe nenhuma relação de via única. Toda relação é uma relação de via dupla. Seja pela escuta que vocês estão fazendo agora em relação a mim, né? Sim. Seja pela minha entrega, né? E isso daí também acontece em sala de aula. A sala de aula, ela é um momento de entrega, né? Mas também é um momento de recebimento, né? O professor, ele está ali entregando, mas ele também recebe a atenção e ele recebe a gratificação em estar incentivando a formação de pessoas. E, no nosso caso, a formação humana, né? Com certeza. Legal. Lembra a música do Toquinho, né? O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Não me via como professora, mas aqui estou. E uma das professoras mais queridas aqui da nossa universidade, da nossa faculdade, né? Isso Muito aí obrigada. não tem como negar, né, pessoal? Muito obrigada. Mas eu Deixam, preciso fazer aqui uma observação. Você é muito culto, José. Que isso? Rapaz, repita aí essa cifra. Como é que é? Você... O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Rapaz, eu preciso aprender isso. Está aí, viu? Pois tá aí. Rapaz, eu vou aprender a falar É assim. o homem da leitura, Né, ó. não? Tá de Rapaz, parabéns, viu? tá vendo? Não é só saber direito, né, professor? Não. Precisa estar aberta a muitas coisas, né? É Com verdade, certeza. viu? Inclusive, né, é muito importante que a gente fale também sobre isso, né? O direito, ele não se resume ao que a gente vê na academia, né? A gente deve, sim, incentivar a bons hábitos, seja a título de leitura, seja a título de filmes, músicas, companhias e Sim. meio, né? Com certeza. Legal. Eu posso dizer, então, professora, que esse talvez seja um dos erros mais comuns dos nossos colegas, futuros colegas advogados, não estar atento ao todo e, às vezes, ser muito técnico. Isso vale também para cá, né, para a academia. Um aluno que é muito técnico e esquece as outras... Pode ser considerado uma falha, um erro? Pode ser ali- considerado medíocre, com Medíocre. toda certeza, né? A mediocridade está ali no meio. Não adianta você ter uma boa técnica e você ser medíocre quando o tema é inteligência emocional. Legal. De nada adianta você ter a boa técnica e você ter pobreza em relação à sua inteligência emocional. Principalmente quando a gente diz respeito à seara humana, a nossa ciência é uma ciência humana. Sim. Nós lidamos com relações humanas, né? E você sendo uma pessoa que não goza de inteligência emocional, a sua técnica fica totalmente prejudicada, inclusive em relação à formação de estratégias, né? Estratégias para soluções jurídicas. No que você não tem inteligência emocional, você não pensa. Penso, logo existo, Sim. né? Então, a gente parte desse pressuposto, né? É isso. Então, sim, uma pessoa, um jurista, que tenha todo o conhecimento em relação à academia, mas que não empregue a inteligência emocional, ele será um profissional medíocre. Você tem que buscar sempre o equilíbrio. Boa. Boa. É isso aí. A senhora lida muito com conflitos familiares, né? Sim. E não é nada fácil, a gente sempre sabe, né, que uma parte sempre perde, né? Como é que a senhora lida esse lado técnico com o seu lado humano? Sim, é muito importante, viu? Essa pergunta é uma pergunta de extrema valia e eu posso, inclusive, te dizer, Lohana, que é uma das principais características que um bom profissional do direito deve ter. O profissional do direito, ele nunca deve confundir as suas crenças pessoais com o direito que ele está ali trabalhando, seja enquanto magistrado, promotor, defensor ou advogado. Geralmente, a parte quando busca, aqui eu vou falar sobre a advocacia, porque eu sou advogada, a parte quando busca o advogado, ele busca o advogado porque ele não conseguiu
equacionar aquele problema, Sim. né? Uhum. Ou ele busca uma homologação judicial, o problema já está resolvido, que a gente pode considerar aí que seja um percentual de 10%, mas a grande maioria das pessoas que necessita judicializar alguma coisa vem com as emoções adoecidas, né? Então, a pessoa vem e é dever do advogado a boa orientação, né? Então, nós somos estudiosos de uma ciência, que é a ciência jurídica, e essa ciência, ela precisa ser bem empregada, né? Para esse bom emprego da ciência jurídica, volto a falar sobre a nossa inteligência emocional, né? Nós precisamos trabalhar com clareza, né? E em meio a um turbilhão de emoções, a clareza, ela fica mais distante, né? Não que ela não exista, mas ela fica mais distante. Então, a pessoa que busca o advogado precisa da força do advogado, né? E esse advogado, com toda certeza, ele vai ter mais fortaleza quando ele está ali exercendo o seu trabalho técnico, né? Despido de interesses, despido de emoções, por mais que ele tenha as suas crenças pessoais. Olha, existe um princípio que fala sobre a imparcialidade das decisões judiciais. Nós havemos de convir que, considerando que os magistrados também são pessoas dotadas da capacidade humana, eles também vêm, né, acompanhados das suas crenças, que são formadas a partir do seu desenvolvimento humano. Perfeito. Então, a gente já está lidando ali com alguém que vai decidir algo sobre algum problema, também ali consciente dos seus princípios, dos seus valores, né? O advogado, quando ele não consegue discernir qual é o papel dele, advogado, enquanto operador do direito, e o papel da parte, é melhor que ele se distancie daquele cliente, porque ele já não serve mais como advogado. O advogado, ele não pode se posicionar como juiz. O advogado não está ali para julgar nada. Ele está para defender direitos e encontrar as melhores ferramentas para realizar aquela operação. No que ele coloca as suas crenças pessoais, ele pode sim prejudicar o direito de alguém, né? Então, uma das principais características, né, que a gente precisa defender no exercício da advocacia é o emprego, né, com responsabilidade, né, e com a devida distância que a gente deve ter em relação aos nossos clientes. Então, é literalmente quando você está com a veste do advogado, aí a gente imagina ali aquela toga, né, no ato da sustentação oral, e a partir dali o teu cliente necessita da tua técnica. Ele não necessita do teu sentimento, né? E quando eu falo isso, pode até parecer frieza ou distância, mas não, é responsabilidade com o direito do outro. O outro te procura adoecido. Ele precisa da precisão cirúrgica. Eu costumo dizer que o advogado é o médico de almas, né? Boa. Ele está ali operando a vida de alguém, né? No que você empreende uma técnica falha, você pode acabar com a vida de alguém. É. E é legal que aqui na academia a gente tem esse espaço, né, para Isso. fazer isso, para debater, e muitas vezes a gente se deixa levar, né, por ser principiante, mas uma vez que a gente está na formação, passa da formação, conquista ali a nossa vaga junto à categoria na OAB, a gente também tem um conselho de ética aí, né? Que está ali para que seja utilizado, né? Para que seja usado quando a gente não trilha esse bom caminho. Exatamente. Né, da ética. Então, aqui a gente vai talvez ter uma nota baixa em uma prova, em um seminário, mas depois da formação, não. A gente pode sofrer consequências sérias, né? Com toda certeza, você não tem noção
do quanto eu me sinto até aliviada quando eu vejo iniciativas de responsabilidade social como essa que vocês empreendem aqui. É óbvio que, à medida em que você aumenta a demanda de advogados, fica mais difícil controlar a qualidade desses profissionais que estão sendo jogados no mercado. Sim. Então, atualmente, a gente se depara com todo tipo de conduta, inclusive conduta de orientação contrária à lei. Puxa, eu já fui. Isso. Eu já tive uma experiência com isso. Para obtenção de vantagens materiais, pessoais, né? Então, gente, assim, parabéns a vocês, né, pelo resgate do direito, né? Outro dia eu estava conversando com a minha grande amiga Ercília, não posso deixar de citar o nome da minha amiga aqui, Boa. a nossa diretora de pesquisa, né, Membro da maravilhosa. Liga Acadêmica Maravilhosa. também. Isso, membro da nossa liga acadêmica. E aí eu conversando com a Ercília, dizendo para ela o quanto me preocupa o rumo que o direito tem tomado, sabe? Aham. Assim, a título de formação de pessoas mesmo, né? Considerando a nossa sociedade líquida, né? Despida de valores, Sim, né? certeza. Para quais são os rumos que o nosso direito irão tomar, né? Quais rumos o nosso direito irá tomar. Então, assim, quando você mistura essas questões aí, José, de ordem pessoal, ética, moral, Uhum. entendeu? No que você está lidando com todo tipo de profissional, né? Sim. Inclusive profissionais que confundem os seus valores pessoais com a defesa do direito do cliente, você tem que ter muito cuidado, de fato, viu? Porque senão você pode deixar a vida de alguém aí ladeira abaixo. É isso. Professora, são dois mundos, né? A advocacia e a docência. Não sei se vai ser uma pergunta difícil. Faça. Escritório, fórum, júri ou a sala de aula? Caro escritório. Ah. Ixi, eu posso falar aquela palavra que é com T, bem grandão, não, né? Oh, meu Deus! Caro escritório é... Aquele F bem grandão, Boa. entendeu? Cara, o escritório é tudo de bom, porque o escritório é o direito raiz, entendeu? Legal. É de lá que eu tiro o meu pão, Uhum. entende? De lá que eu tiro meu dinheiro, minha subsistência, minha sobrevivência, que, assim, me traz a sensação de vitória, entende? Eu tenho uma tatuagem no meu corpo e a minha tatuagem é venci na vida. Não é fácil, mas é muito prazeroso. Sim. Legal. Eu costumo dizer que eu não mato leões, eu convivo com eles, Boa. Certeza. Boa. entende? Temos aqui uma operadora do direito apaixonada. Completamente Dá pra ver nos apaixonada. seus olhos, professora. É. Dá pra ver. Sua paixão pela profissão. Tenho Muita. muita paixão. É, assim, uma profissão bela, bonita, uma profissão de pessoas corajosas. Sobretudo, né? Sobretudo. A advocacia não é uma profissão para covardes, É. né? A gente não é subserviente a hipocrisias. Sim. Nós somos defensores do direito. Sem um advogado não se faz justiça. Nós somos imprescindíveis à justiça. A força está em nós. Quem movimenta a justiça somos nós. Quem faz a justiça avançar somos nós. Por incrível que pareça, a nossa ciência é humana. Mas se não for pela força do advogado, ela fica estática. O direito não acompanha a velocidade dos homens. É através do trabalho do advogado que a gente consegue avançar nas jurisprudências. Né? Então, o que seria, por exemplo, das uniões homoafetivas Sim. se não fosse o trabalho do advogado? Pela luta do direito, né? Exatamente. Né? É exatamente isso. Né? Então, assim, que profissão bonita é a profissão do jurista, gente. Falando um pouco mais sobre a profissão, né? Na sua opinião, a senhora acha que os cursos de direito estão preparando bem os alunos? Com toda certeza, não.
Não precisa nem complementar a pergunta. O Com futuro. toda certeza, não. O profissional do direito que sai da universidade sem saber oratória, sem saber escrever, sem ter ali aquele respeito à prática jurídica em si. Na universidade, quando eu me formei, eu também não Sim. tive a prática jurídica, não. Eu aprendi muita coisa apanhando, né? Na labuta mesmo, ali encostando a fivela do cinto no balcão do fórum, né? Muita coisa a gente aprende na prática, de Vivendo, verdade. né? Isso. Mas que bom seria que nós tivéssemos mais oportunidade de aprendermos mais nos bancos da faculdade. Agora, o que é que eu quero te dizer? Isso daí é uma questão que diz respeito exclusivamente à formação acadêmica pelas universidades privadas? Não. Não. A formação, gente, ela está mais nas mãos do aluno do que da instituição. Claro que nós necessitamos de instituições estruturadas, né? Mas, se não houver um interesse do aluno, sempre sairão maus profissionais, né? Então, a gente também não pode jogar, né, para um enxerto de universidades privadas a má formação dos profissionais, né? Porque isso daí diz muito respeito à responsabilidade pessoal que existe em cada um de nós. Eu sou fruto da universidade privada, eu me formei na Unifor, e quando eu passei no vestibular de Direito, ou você era da UFC, ou você era da Unifor. Quem era da UFC já era capacitado porque tinha passado no vestibular da UFC. Quem passava na Unifor tinha que provar 3 vezes que era capaz. Assim é o perfil do aluno que quer vencer sendo formado em qualquer universidade que seja. Teve a oportunidade de ter o diploma, ok, mas se capacite para isso, né? Hoje em dia a gente tem internet. Antigamente a gente só tinha os livros impressos e nem todo mundo tinha acesso às bibliotecas, né? A gente tem que considerar uma realidade social conglobante, onde nem todo mundo tem R$10 para poder pagar um chip de celular. Tem gente que não tem dinheiro. A gente precisa lembrar da sociedade que fica à parte, né? E nós temos, sim, exemplos de pessoas que vêm lá da roça e que conseguem, por exemplo, passar num concurso que seja desejo de muitas pessoas e que também têm a oportunidade de se transformarem em excelentes advogados. Então, depende de cada um de nós. Mas, com toda certeza, a formação profissional atual não está condizente com a necessidade social. Eu acredito também que a formação ela não só é feita da sala de aula, como a senhora colocou agora, mas dos corredores da faculdade. E aí, com isso, eu quero dizer que é dessas trocas, né, que a gente tem ao longo dos anos em uma liga acadêmica, que seja, em um curso, em uma palestra a mais, extra, seja dos nossos colegas que estão finalizando um curso, seja dos nossos professores para uma aula extra, como a gente já teve várias. E eu estava aqui lembrando da última aula que a gente teve, né, de Pesquisa científica. de pesquisa científica. Isso. E foi maravilhosa Sim, a aula foi de pesquisa sim. científica. Tivemos aqui Sim, foi uma muito gama de boa. informação enorme ali. E após essa aula também, quando a gente se encontra para conversar, a gente falou inclusive sobre uma aula de oratória, né? E falou sobre essa questão de trazer pessoas, né, para a gente falar sobre isso. E aí foi falado em nome de pessoas do teatro, pessoas do meio jurídico, para trazer essa vivência para a gente também. Então é sobre sala de aulas, mas também sobre corredores, né?
Às vezes até mais sobre corredores do que sobre salas de aula. Né? Quando a gente vai para eventos, seminários, congressos, né? Um dos momentos mais importantes é aquele momento ali. Troca de conhecimento, né? Com os alunos também. Exatamente. É sobre isso. É aquilo que foi falado logo no início, né? A sala de aula é uma troca, a vida é uma troca, né? O equilíbrio está na troca. Quando não existe a troca, não tem sentido. Então, muito provavelmente por conta disso, eu que iniciei imaginando que seria só uma chuva passageira, quando começou a acontecer a simbiose da troca, aí eu fui conquistada e hoje em dia eu não consigo mais largar. Que é a docência. Legal, legal. Professora, com essa experiência que você tem agora na docência também, né, e claro, dentro da advocacia, tem assim algum aluno ou aluna que tem algo que você olha e diz assim, aqui vai longe? Qual é a característica desse aluno ou dessa aluna que a gente consegue perceber assim, poxa, tá no caminho, é por aqui? A forma como esse aluno me olha. A forma como esse aluno me olha. Legal. É a forma como aquele olhar brilha. Sim. Eu percebo no olhar. Eu percebo, dá para perceber. A gente, quando está lá na sala de aula, que a gente olha, existem sim as pessoas que se destacam. Com toda certeza. O professor que não percebe o aluno, a aluna destaque, ele não está ali presente na sala de aula. Porque você percebe. É pela postura, é pela atenção, sim, é pela forma como senta na cadeira, sim, é pela forma como interage, é por uma intervenção. Teve um dia que eu estava em sala de aula e uma aluna, né, que me chamou muita atenção, eu estava dando uma aula sobre direito das coisas. E aí eu falei alguma coisa, né? E aí ela disse assim, professora, eu posso fazer uma intervenção? Eu disse, pode, claro. Aí ela parou, né? Olhou assim para a turma e disse, gente, eu tenho uma recomendação de leitura para fazer para vocês. Existe uma obra muito bacana chamada A Luta pelo Direito de Ehring. O que é que tinha a ver ela falar da luta pelo direito de Ehring em sala de aula, né? O que é que tinha a ver? E aí ela falou, né? E eu fiquei encantada por ela, entendeu? E assim, eu tenho certeza que aquela menina, ela vai ser assim, alguém no direito. Eu fiz questão de dizer para ela, sabe? Aí eu passei a perceber os hábitos dela no Instagram, a nossa rede social, né? Sim. Dá para você fazer uma leitura quando a pessoa posta a vida como ela é de fato, né? Não quando posta fake, né? Quando posta realmente, né? E ela compartilha bastante, né? Assim, legal. Enfim, então tem como você perceber. Boa. Tem então como perceber. O jeito, né? A forma, como se comporta, como fala, como interage. Tem. Isso diz muito, né? Totalmente. Totalmente. Dá para você perceber a paixão. Gente, quem está apaixonado não muda o olhar, não. Ah. Com certeza. Existe a paixão pelo direito. É verdade. É verdade. E falando mais um pouco, né, sobre a sua carreira, a gente queria saber, né, como é esse conceito do direito de A a Z. Como foi que surgiu essa ideia? Cara, essa história é tão profunda. Você não tem noção de contar essa história profunda, não. O meu nome é Ana Zélia. Eu tinha um problema de aceitação do meu nome. Olha só. Eu não achava o meu nome bonito. Eu só queria ser chamada de Ana. E em certo momento eu queria que meu nome fosse Ana com 2 N's, porque eu achava mais bonito, mais forte, mais elegante. Né? Ana, eu queria ser Ana com 2 N's, entende? E aí, certa vez, eu fui buscar saber a origem do meu nome. É o nome das minhas 2 avós, materna e paterna, Ana Zélia. Legal. Né? Eu dizia, porra, Zélia, nome de velha, que coisa chata e tal, nada a ver. Um nome mais, assim, bacana é Ana, né? E passei muito tempo da minha vida sendo chamada por Ana.
Ana. E pouco tempo depois, ou muito tempo depois, né, eu passei a compreender que o nome, além de fazer parte da nossa personalidade, a título de direito, né, ele tem uma questão ali que diz respeito à nossa formação desde os primórdios, as origens. O nosso nome, ele representa muito para a gente. Certa vez eu fui para uma entrevista lá na Band e um amigo querido chamado Gleudson Rosa, ele é um jornalista bem antigo, né? Aí, quando eu fui entrar, ele disse assim, gente, eu gostaria de dizer que a nossa convidada de hoje é a doutora Ana Zélia Cavalcante. Ana Zélia, aquela que traz o direito de A a Z. Olha. Aí, pra mim, foi pronto. É um Tu viu a estrelinha assim, ó? Virou a chave. Pintou logo. Aí eu disse, cara, nada se copia. Como é? Nada se cria, tudo se copia. Aí eu olhei para ele e disse assim, tu não vai roubar meu nome, não. Essa frase é minha, não é tua, não. Boa. Esse negócio aí. Boa. E aí eu achei tão massa, eu achei tão genial, que eu disse, cara, pois tá aí que eu vou usar o direito de A a Z, né? Considerando a origem de tudo, considerando o início do direito, considerando as minhas formações, né, basilares, aonde eu sempre busquei a promoção da justiça, no que eu creio que o direito deve trabalhar a inclusão, o direito de A a Z surge como uma escola de direito para trazer o acesso à justiça, né? O ato de comunicar, tudo comunica, né? E você comunicar sobre o direito, você tira pessoas da ignorância, né? É isso. O conhecimento salva. Então, o direito de A a Z, ele surge nessa missão. Existe, de fato, atualmente, uma escola jurídica chamada o Direito de A a Z, com esse propósito, né? Tanto se busca o propósito. Qual é o propósito? O propósito. O propósito do direito de A a Z é trabalhar a acessibilidade à justiça. Trazer a justiça, trazer o conhecimento a todos, né? Legal. É Interessante. sobre isso. Boa. Olha, não é só no Instagram, hein, gente? Então, vai lá no YouTube. São mais de 130 vídeos lá no Direito de A a Z. Tem muita coisa interessante lá. Eu estou inscrito no canal, tá, professor? Rapaz, tu se Eu tô inscreveu lá, mesmo. mas é claro. José, tu sabia? Eu tô lá. Eu tô precisando alimentar o canal. Eu tô Ó. precisando alimentar o canal, sabia? Eu estou sem Boa. alimentar o canal, mas agora eu vou alimentar o canal, sim. Faça isso. Agora eu tô aqui, Faça assim, isso, professor. depois de saber que o José Sensível. falou que são mais de 130 vídeos, eu São, senti sim. que existe uma responsabilidade social aí nesse canal, e aí eu vou voltar a alimentar. Legal. Cara, eu tenho tanto material, eu tenho tanta coisa para colocar naquele canal, e Olha além aí. disso, já existe a oficina do divórcio. Olha aí. Ó, A oficina do divórcio, né? Eu não vou chamar de produto, porque não é produto. Ela não está numa prateleira Ok. como se fosse um pedaço de carne. uhum. Ela é uma idealização, tá? Para levar o conhecimento sobre as relações maritais, as relações relacionadas à parentalidade. O que é que eu quero dizer? Um casal, vamos trazer aqui para o grosso, um casal que se conhece e resolve morar junto. O que é que está acontecendo ali? Formação de uma união estável. Tem efeitos patrimoniais? Não tem efeitos patrimoniais? É melhor que aquele casal faça a formalização daquela união? Se fizer a formalização, quais são as vantagens? Pode escolher o regime da união? Pode. Vai ser o quê? Separação total, comunhão universal de bens, comunhão parcial. E a partir disso, né, eu gravei um material, né, de forma que pessoas que jamais poderiam imaginar ter acesso à informação, clica lá na plataforma e vê lá a oficina do divórcio, que serve para quem está pensando em casar ou ter uma união estável, para quem está pensando em se separar,
para quem quer permanecer casado, porque no que você sabe o que é que está do lado de lá, você tem o direito de escolha, Sim. né? Sim. Então, ela existe para trazer uma luz, né? Para dar uma clareada ali naquele caminho, né? De quem resolve constituir alguma relação. Eu recomendo, de fato, viu? Assistirem, né? Rapaz, eu recomendo, ó. Não é por nada, não. Mas ficou bom pra caramba. Como diz o meu tio, não é porque eu tô na minha frente, não, mas o negócio é bom. E aí já tem a segunda leva aí de iniciativa lançada, que é o E Agora José. O E Agora Olha José só. vai ao ar também, né? Que legal. E Já me esse interessei. daí já é voltado para a comunidade acadêmica. Olha, E legal. agora, José? E E agora, agora José? você? A luz apagou, a festa acabou. E agora, Olha. José? Muito bom, Né? muito bom. Vocês sabem quando foi que eu ouvi isso, gente? Na minha aula da saudade, em 1998. Vocês sabem quem foi que cantou isso? Quem? O nosso professor José Júlio da Ponte Neto, que é aqui, ó, É, do nosso professor da corpo casa. de direito. Professor da casa. E assim como vocês se emocionam com os professores de vocês, eu também sou uma emocionada. Quando eu cheguei aqui e vi o meu nobre professor, gente, vocês não têm que noção da legal. minha É. sensação Poxa. de ser uma aluna, de ver o meu professor e o quanto Ele eu me inspirou, vi né? realizada, porque eu consegui chegar no mesmo patamar Que daquele que um dia me ensinou. Muito bom, Olha. hein? Muito bom ter Muito essa experiência. Profundo. Pesado. Fantástico. Então é isso daí que move a nossa É, vida, né? que legal. Com certeza. São as emoções. Certeza. Professora, falando aqui no YouTube, Instagram, TikTok, vamos para aquele assunto que Bora. a gente sempre está pegando no direito, né? Bora. Inteligência artificial, Uhum. né? O digital, o aluno, o advogado que não se propõe a entrar nesse mundo, a conhecer esse mundo, vai ficar para trás? Cara, vai perder no mínimo velocidade. Velocidade. Por quê? Sim. Porque as ferramentas de IA, elas trazem para a gente economia de tempo. Perfeito. Mas não pode ser economia de raciocínio, não pode ser economia Boa. de estudo, Boa. né? Por que a inteligência artificial funciona para mim? Eu vim descobrir a inteligência artificial tardiamente, através do amigo meu que trabalha com tecnologia da informação, ele me apresentou a IA. Aham. Quando eu vi, disse, cara, que coisa massa, eu não acredito que eu era um idiota. Passava 10 dias para fazer uma peça. Meu Deus, quando era mais profunda, né? Sim, sim. Essa ferramenta que ajuda a Otimiza, gente, né? a desenvolver uma ideia que você já tem. Então, a gente ganha muito em velocidade. Mas eu consigo bem utilizar essa ferramenta porque eu tenho uma boa formação acadêmica. Não adianta você achar que a inteligência artificial está pensando por você. O nome já diz tudo, é artificial. Nada como a mentalidade humana, nada como a criatividade humana. Até mesmo porque a IA é um produto da inteligência humana, né? Legal. Ela já é ali algo que foi desenvolvido a partir do homem, né? Uhum. Então, assim, eu não sou desfavorável ao uso da inteligência artificial, muito pelo contrário. Eu acho que nós devemos aprender a utilizar essas ferramentas para otimizarmos o nosso tempo, para termos mais tempo para estudar. Boa. Com certeza. Direcionamento, né? Otimizar as coisas. Sem dúvida. Isso. Sem dúvida. Sim. Exatamente isso. Qual o maior desafio que a senhora vê, assim, de traduzir o juridiquês para todo mundo? Para quem chega no seu escritório, para quando você dá aula? Qual o método mais fácil, né, digamos assim, para poder trazer essa linguagem que as pessoas compreendam? A pessoa precisa se despir de vaidades. A pessoa precisa aprender a não temer o julgamento. Quem vem com juridiquês está querendo formar um escudo sobre si e a verdade é que deve ser uma pessoa extremamente insegura. Você não precisa estar impressionando ninguém usando o juridiquês. Logo, é chato.
Logo, quando você vai trabalhar a ciência humana, você não tem que estar ali colocando um padrão de distanciamento em relação à pessoa a qual você está atendendo. Então, eu acho juridiquês uma babaquice. Eu detesto quando eu escuto um colega falando de juridiquês. Eu olho e digo assim, ai meu Deus, ô babaca. Essa pessoa deve ser o caos trabalhando. Então, eu já vejo logo insegurança, entendeu? Eu acho que quanto mais natural nós formos, quanto mais espontâneo nós formos, né? Quanto mais, enfim, mais prazerosa é a atividade jurídica. Então, é muito chato você estar o tempo todo ali, né? Formal, Naquela né? coisa rígida, né? Quando o nosso raciocínio, ele precisa ser o quê? Como um rio. Ele vai tomando as formas em conformidade com o caminho, né? O direito, gente, é a ciência também do improviso, né? Vamos supor que você vá para uma sustentação oral, você vá para uma palestra, você levou o seu material. Tá lindo. Ok. E, de repente, faltou energia. O que é que tu vai fazer? Vai ficar lascado? Vai dizer, meu Deus, eu não sei mais de nada, deu branco. Então, a gente tem que estar preparado para tudo e a gente tem que estar preparado dentro daquele processo de naturalidade, né? O juridiquês, gente, para mim, nada mais é do que, de fato, a capa da insegurança. Tem um momento, né, para você fazer isso, para utilizar termos técnicos. Tem momentos. Sim, os Tem clássicos. momentos, não é? Data vênia. Sim. Data vênia. O que mais que a gente usa? Eu só sei o data vênia. O que mais? Data vênia, o que mais? Que Sei mais? mais Eu não não. lembro mais, não. E mais, menina? Tem muita coisa, né, que o Tem pessoal muita coisa. usa para dar uma enroladinha, assim, só para Às vezes a pessoa, manter você uma acha que a pessoa tá distância, falando né? tudo, mas ela não tá falando nada, né? Sim, realmente. Rapaz, não quero ver os desembargadores dormindo como eu já vi, não. Nossa. Pescando traíra. Ai, meu Deus. Data vênia, Deus. excelência. É isso, é isso. É. Professora, um diferencial para um advogado hoje em dia, assim, o que essa pessoa precisa estar atento para se diferenciar no mercado de trabalho? Eu sei que a gente tem uma certa concorrência, né, às vezes entre os colegas, mas a gente também entende que alguns profissionais nem precisam estar necessariamente correndo atrás de um cliente, né? Uma pessoa que faz um trabalho com alguma excelência, ela é procurada, né? E qual seria esse diferencial para que isso possa acontecer com os nossos colegas advogados? Primeiramente, não gera a distância, né, em relação aos pretensos clientes com esse juridiquês, né, que só vai trazer ali a distância, né, falar claramente. Eu acho que a oratória, né, a forma como a gente se expressa é muito importante. Acho que a forma como a gente se apresenta também é muito importante. Eu acho que o advogado, a advogada deve sempre andar muito bem apresentado. Eu acho, sabe? E aqui eu não estou falando de grife, eu não estou falando de marca. Eu falo de autorresponsabilidade, autorrespeito, né? Assim, Sim. você deve se sentir bem, Legal. né? Uma vez eu, até lendo o livro do William Douglas, ele falava que o concurseiro, quando fosse estudar, ele deveria, sim, tirar aquele pijama, aquele camisola e colocar uma roupa que fosse uma roupa correspondente à disposição que ele iria ter durante o dia para estudar. Assim também é o trabalho e a roupa, né, a vestimenta do advogado, da advogada. Então, assim, características, né, para o destaque profissional é a oratória, o vestir-se bem, né, alimentar-se bem, dormir bem, buscar praticar atividade física, buscar o equilíbrio em relação à inteligência emocional, né? E preservar-se diante da superexposição em redes sociais, né? É totalmente avesso ao bom direito. A exposição dos profissionais em redes sociais, se não for para estar levando algum conteúdo que de fato acrescente, né? Sim.
Lamentavelmente, né, eu já vi situações em que as pessoas dizem assim, no amor, no ódio, que me visualizem. E não é bem assim, Puxa. né? Não há por que você se auto-boicotar para aparecer de qualquer jeito, porque você vai aparecer negativamente, aí o tiro vai sair pela culatra, né? Com Então, a certeza. gente deve, sim, ter cuidado com a nossa autoimagem, principalmente Sim. em época de superexposição em redes sociais. Sim. A gente tem que ter todo o cuidado. Tem. E estudar, gente. Estudar e ser destemido, né? A gente não deve ter medo. A gente não pode ter medo de falar com o juiz, a gente não pode ter medo de falar com o servidor, de falar com o promotor, porque a advocacia, gente, não é aquela advocacia de peticionamento, não. Sim. A advocacia, ela precisa ser diligente, ela precisa buscar o despacho com o magistrado, com o promotor, entende? Deve ter ali aquela proximidade em relação à confiança que o advogado deve adquirir em relação ao seu cliente, né? Essa questão relacionada à confiabilidade do cliente, advogado, né? Também é muito importante. Então, assim, são coisas que a prática vai ensinando a gente e a maturidade também, né? Vai fazendo com que a gente também perceba, né? Então, a gente precisa estar com o direito e lidar com o direito com a maturidade que o direito precisa ter. Né? O direito não é mais uma peça infanto-juvenil. A gente não pode encarar o direito, né, como se fosse uma brincadeira. Né? A gente deve encarar o direito com a seriedade que ele, de fato, precisa ter. Gente, a gente precisa dessa seriedade. A gente precisa. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 26 anos de advocacia e eu fico muito triste quando eu vejo jocosidade com o direito, sabe? Eu, sinceramente, fico muito entristecida, porque a gente precisa de respeito. Sim. Né? A gente precisa de respeito. Né? Se a gente permitir que a nossa profissão vá pelo ralo, o que será de nós? Né? O que será da nossa sociedade? Com certeza. Voltando para esse assunto acadêmico, né? Para quem ainda está na faculdade, bate aquela ansiedade de decidir qual carreira seguir. A senhora acha que ainda vale a pena seguir carreira jurídica, os alunos que ainda estão ali em dúvidas no curso? Com toda certeza, sim. Agora, só se você amar o que você faz. Boa. Você pode ser um vendedor de algodão doce, você pode ter sucesso. Você pode ser um fabricante de pipoca, você pode ter sucesso. Não adianta você estar no direito porque a tua namorada quer, porque teu pai quer, porque tua mãe quer, porque, na dúvida, faça direito. Não. Faça e fique, se for um grande amor para você. Sim. O jurista, ele precisa acordar apaixonado. Ele precisa ser apaixonado todos os dias, né? Se não for assim, gente, é melhor não estar. Entende? Porque não é fácil. Né? Não é fácil. Você lida com pessoas, né? A gente está em época aí de solução, como já foi falado, né? A gente está na época da sociedade do espetáculo, a gente está na época da sociedade de relações líquidas, a gente está despido aí de moralidade, a gente está vivendo uma época em que o Estado democrático de direito ele está ali a desejar, a gente há de convir, né, sobre isso. Então, assim, se você não for uma pessoa verdadeiramente apaixonada pelo direito, saia. Porque o direito não quer e não precisa de profissionais medíocres. Ou saia ou se prepare para ser esmagado por um rolo compressor. Sim. Ou se prepare para ser esmagado por um rolo compressor. Porque quando você se depara com um profissional que é apaixonado pelo que faz, numa tribuna, ele se destaca. Você vai ser esmagado. Você, medíocre, vai ser esmagado. Não tenha dúvida. Entende? Porque o bom profissional, ele vai dar a chance para o outro que não é tão bom quanto ele. Por quê? Não.
De jeito nenhum, Ele gente. Tá na arena, Vem extremamente preparado. ou mata ou morre. É Então é sobre isso. verdade. Vale a pena Claro. para quem tem o fogo da paixão. Certeza. Que seja eterno enquanto dure. Sim, sim. É Já isso. fala o poeta Vinícius de Moraes. É isso. Se apagar, tchau. Sim. Então, dá. O direito dá. Gente, o direito é lindo. O direito é vida. É Olha tudo. Entende? É. Mas tem que ter o fogo. Tem que ter coragem. Tem. Professora, e se a gente voltar no tempo, lá na sua academia, o que a Ana Zélia hoje diria para Ana Zélia, estudante de direito? Não vá para o bar do bigode. Deixe de gasear a aula. Vá para a sala de aula. Sai do bar do bigode. Mas deu tudo certo. Tá vendo aqui, ó. A trajetória que a certeza. senhora construiu, tudo. Deu tudo certo, minha irmã, mas eu ralei, viu? Eu estudo todo dia. É. É isso. É isso. É todo dia, é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É, o direito é assim, a gente estuda pelo resto da vida, né? Estuda Tudo vai pelo resto da mudando, vida. o mundo vai mudando. Nem que seja, gente, ó. Quando eu falo assim, eu estudo todo dia, seria uma hipocrisia dizer para vocês que todo dia eu abro um livro. Claro, Isso não é verdade. Claro. Como é que você estuda? Você está dirigindo. Bota um podcast massa, vai se atualizar. O direito é atualidade, o direito é notícia, o direito é comunicação, o direito está em tudo, gente. Isso. O direito está em tudo, tá até na fofoca. Tá em tudo. Tá. É bom demais. O direito está na nossa vida, né? Existe ali o direito do nascituro, o direito após a morte e por aí vai. Então, assim, tudo é ato e fato jurídico. Então, Sim. tudo é direito. Então, é usar aquele momento em que a gente está à disposição de fazer alguma coisa e buscar cultura. No que você busca cultura, você está estudando, você está se atualizando. Todo dia de manhã, quando eu vou para academia, eu boto ali um podcast. Eu estava botando café da manhã. Aí eu estava achando que estava muito politizado, eu não vou mais ouvir aquilo. Porque a gente também tem que ter bom senso, né? Sobre o que a gente escuta. É. Lógico. Né? Sim. E aí, buscar conhecimento, buscar cultura, buscar atualidades, enfim. E não deixar de estudar as atualizações jurídicas, né? Porque a nossa legislação fica o tempo todo mudando e a gente Sim. também tem que estar aí antenado para não fazer besteira com a vida dos outros e nem com a nossa. Sim, É isso. verdade. Isso aí. Vamos pro bate-bola? Bora. Bora? Vamos pro bate-bola. Vamos pro Vai. bate-bola. Nós vamos falar então aqui algumas frases ou palavras que vier primeiro, Na ou cabeça, palavra ou frase também, A senhora diz. a gente aceita. Tá, então tem que ser primeiro sem pensar. É, É sem filtro? Sem filtro. sem filtro. Vamos lá. Eita, que perigo. Ai, meu Deus, vamos pegar aí agora. Vamos começar. Pode começar. Direito é vocação ou escolha? Escolha diária. Legal. Legal. Um erro clássico de um estudante de direito. Não estudar. Boa. Não estudar. Um livro que todo estudante de direito deveria ler. A luta pelo direito. Ehring. Tá anotado. Olha aí. Tá anotado. Estão pegando. Já perguntei esse, mas eu vou perguntar de novo. Audiência ou sala de aula? Ai, Jesus Cristo. Eita, que difícil. Cara, sala de aula. Sala Porque de em aula. audiência tu tem raiva. Em audiência tu tem raiva. Em sala de aula não. Ou tu tem raiva ou tu passa vergonha. Principalmente existe a possibilidade de tu passar vergonha quando é ouvida de testemunha. Tu instrui a testemunha, aí o juiz vai qualificar e diz assim: você conhece seu fulano? Ô, seu doutor, é meu melhor amigo. Não dá nem pra dar um beliscão ali na hora. Filho da mãe. Então é sala de aula. Legal. Sala de Cala. aula. Café ou audiência às 8 da manhã? Café. Café. Com certeza.
Um conselho ou uma frase para quem está ouvindo a gente hoje? Um conselho ou uma frase para quem está ouvindo vocês hoje? Eu já estou pensando demais, gente. A frase que me veio à mente foi eu amo vocês. Ai, que linda. Nosso momento fofo. Vocês despertam um sentimento muito genuíno em mim. Legal. E é uma honra estar como professora orientadora dessa liga. Maravilhosa, viu? E é um prazer ter a senhora também com a gente. Honra é a nossa, viu? Ter a senhora É. como a nossa professora E orientadora. que tá ativa a É. tudo, Com certeza, participa, com tá certeza. super engajada com a gente. Assim, o fato de eu estar com vocês me renova a cada dia, sabe? Assim, é muito bom, gente. Existe um propósito na minha vida em relação a estar com vocês. Um dia nós seremos colegas, né? Sim. É isso. E é isso. É parte da minha contribuição ao mundo. Legal. Olha aí. E vai ficar marcado, porque a gente vai sair daqui da faculdade e vai lembrar, senhora, vamos nos encontrar, né? É, É, Com isso certeza. marca. Claro. é. Eu estava aqui lembrando do dia que a gente foi visitar o Paulo doutor Quezada. Paulo, né? Sim, E a gente o doutor Paulo teve a Quezada. oportunidade também de ligar para a professora. Com certeza. Se eu soubesse Foi que eram legal vocês. demais. E ela Eu queria ter perguntando feito, quem era. Eu queria ter feito uma chamada de vídeo. Ali eu estava chegando lá na TVC dirigindo. Eu não conseguia atender de vídeo, mas como, gente, foi o Paulo Quezado que me entregou a carteira. Olha isso. É Sim. sobre isso. é Gente, sobre isso que a gente tá falando. que pessoa histórica, né? Com No nosso certeza. direito. Quem não conhece Paulo Quezado, né? Quem não Sim. conhece Paulo Quezado. Então é isso, é nós deixarmos o nosso legado É. no mundo, né? Então, assim, que digam, né? Quem não conhece o José, quem não conhece a Raíssa, Lohane, quem não conhece A a Marília. Marília, né? Então, é sobre Sim. isso, sobre o legado que nós deixamos para o mundo. É, né? Com certeza. Com certeza. É. A gente queria agradecer pela Muito sua obrigada. presença, de ter vindo aqui. Foi um bate-papo muito Eu quero legal. fazer a última pergunta. Posso? Então Eita, pode. por favor, Pode, por favor. pode. Não A seria em Marília. si uma pergunta, seria mais um conselho. Qual conselho a senhora daria para os alunos que estão entrando agora na faculdade? Não me chamem de senhora. Meu Deus, ela falou no final. O episódio inteiro. Não é isso, só comigo, né? Meu Deus. É só Vou comigo. pedir perdão até o fim. Minha Até o netinha! fim do episódio aqui agora. É só comigo que ela tá com isso. Legal, legal. Professora, deixa pra gente então aqui suas redes sociais. Pra quem ainda não conhece, pra quem ainda não tá seguindo, começar a seguir. O Instagram, o O YouTube. Instagram, o nosso YouTube lá também. @ Cadê a câmera, gente? Tá aqui, ó. É essa aqui, ó. Essa. Esse aqui, ó. @Ana Zélia ADV. Eu te convido a me seguir. E também o canal O Direito de A a Z, onde você atualmente visualiza mais de 130 vídeos. Canal esse que será agora diariamente alimentado. É isso aí. Maravilhosa. Você que ficou até aqui ouvindo a gente, também não esquece aí de seguir o Batendo Martelo. Clica lá no sininho, tá? Dá o seu joinha aí, faz o seu comentário e Não esqueça de seguir também o nosso Instagram, que é @LADPP_Uninassal. A gente sempre está postando novidades de eventos, aulas online, então não perde essa, porque tem muita novidade vindo por aí, viu? boa. Pessoal, tá encerrado o nosso episódio. Até a próxima. É. Tchau! Vem aí pro Batendo.